Agora foi. Agora sim. Estão me ouvindo legal agora? Sim. Tá. Se vocês tiverem alguma dificuldade, não estiverem ouvindo, vocês me falem, tá bom? E sinalizem. Então, nossa matéria é de clínica cirúrgica. Eu vou começar a apresentar para vocês como se funciona o centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico dentro de uma unidade hospitalar, tanto rede privada quanto pública, se for numa rede pública, né, que é um hospital de grande porte, o centro cirúrgico ele fica centralizado no meio, entre a emergência e a unidade de terapia intensiva. Qual é a finalidade desse centro cirúrgico? Ele centralizado. Chegou uma emergência, precisa ser submetido a uma cirurgia de emergência, ele vai direto para o centro cirúrgico. Estabilizou, realizou o procedimento cirúrgico, para onde é que vai esse paciente se ele permanecer grave? Vai lá para a unidade de terapia intensiva, tá? Então, o centro cirúrgico ele pode ser considerado uma das unidades mais complexas do hospital, devido à sua especificidade. Nada mais é que são as cirurgias que são realizadas de emergência. Emergência são aquelas cirurgias de imediato, ela não pode esperar. Existem as classificações das cirurgias, que elas são eletiva, urgência e emergência. Eletiva é aquela que é programada, é aquela que é agendada. Urgência é aquela que pode esperar de 24 a 48 horas. E emergência é aquele imediato. Então, o centro cirúrgico, dentro de uma unidade hospitalar, de hospital de grande porte, ele fica no meio para atender a emergência e para atender a unidade de terapia intensiva, porque aquele paciente ele já se estabiliza. Tá ok? O risco de saúde dos pacientes são sujeitos a serem submetidos às intervenções cirúrgicas. Realizou o procedimento cirúrgico, para onde esse paciente vai? Primeiro ele fica na sala de cirurgia, realizou o procedimento, vem para uma salinha chamada salinha de RPA, dentro do centro cirúrgico mesmo. Então, ali tem uma salinha chamada recuperação pós-anestésica, ele fica ali durante 30 minutos. Passou esses 30 minutos, ele é encaminhado tanto para o leito ou para uma unidade de terapia intensiva. Vai depender desse paciente, se ele vai ter complicações ou não, tá? O centro cirúrgico ele é conhecido, né, uma sigla universal como CC, que é Centro Cirúrgico. Ele é constituído por um conjunto de instalações que permitem efetuar a cirurgia nas melhores condições de segurança para o paciente, conforto e segurança para as equipes que assistem. Tá? As equipes são os médicos, cirurgiões auxiliares, anestesista, instrumentadora e até mesmo as circulantes, que são técnicas de enfermagem, e enfermeiro, que atua dentro do centro cirúrgico. Tá ok? Alguma dúvida por enquanto? Tem aí? Não? Tá? Então, professora, eu tenho. Fala, tem como você repetir sobre urgência, emergência? Vou falar mais lá na frente, Laurinda. Tem que entrar agora, professora. Vou falar mais lá na frente as classificações, tem tudo bonitinho, tá? Ouviu, professora? Oi? Eu consegui entrar agora. Tá, eu falei só um slide só, Laurinda. Tá bom? Professora. Tá gravadinho, tu botei para gravar, tá? Tá bom. Depois eu vejo, então. Então, a estrutura do centro cirúrgico, porque eu falei para vocês, ele precisa ser bem localizado em uma área que ofereça o quê? Segurança necessária e as técnicas assépticas, né? Com certeza vocês lembram o que é uma antisepsia e asepsia, com certeza, porque eu tenho certeza que a professora dei, vocês lembram disso muito bem, tá? Portanto, distante dos lugares, né, de grandes circulações e de pessoas, de ruídos e de poeiras. Recomenda-se que seja mais próximo da unidade de internação do pronto-socorro e a unidade de terapia intensiva, de modo que contribua para as intervenções imediatas e o melhor fluxo do paciente. Foi o que eu falei para vocês. Centro cirúrgico, tá?
de entrada que é emergência, né? O paciente ele entrou, deu uma estabilizada, precisa se realizar um procedimento cirúrgico, centro cirúrgico, fez a cirurgia, né? Não teve complicação nenhuma, ou teve alguma complicação, não teve complicação, ele vai para o quarto. Tendo complicação, ele vem para a unidade de terapia intensiva, tá? Então, a emergência e a unidade de terapia intensiva, tá? Centro cirúrgico, ele fica onde? No meio. Chegou o centro cirúrgico, estabilizou, unidade de terapia intensiva. Então, tem que ficar próximo, tá ok? De acordo com a organização hospitalar, podem fazer parte do bloco cirúrgico. Isso aqui é importantíssimo, tá? Ultra, mega, power, flex, importante. Um IPC aí, K, tá? Vou até pincelar aqui de vermelhinho para vocês, tá? Então, ó, a organização hospitalar pode fazer parte do bloco cirúrgico. Recuperação pós-anestésica, que ela é conhecida como RPA, tá? E central de material de esterilização, ela é conhecida como CME. CME, eu costumo dizer que ele é o coração do centro cirúrgico, tá? O que significa CME? É aonde os materiais eles passam por um processo de esterilização, a eliminação de micro-organismos. Também vou falar um pouquinho mais à frente com vocês sobre isso, sobre central de material de esterilização, tá? Tudo certinho, podem ficar tranquilos. O que eu quero que vocês peguem é o seguinte: de acordo com a Organização Mundial, o que fazem parte do bloco cirúrgico? Recuperação pós-anestésica, central de material de esterilização. Ponto. Tá ok? Bom, as demais áreas que... Professora, Oi? a senhora pediu para fazer o quê? O IPCK. Aonde? Quem compõe, né, de acordo com a organização hospitalar, podem fazer parte do bloco cirúrgico. Então, a recuperação pós-anestésica e central de material de esterilização. A IPC, né? É o IPCK. É a IPCK. Tá? As demais áreas que compõem o centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico ele não está sozinho, ele é acompanhado, igual a nossa casa. Eu tenho uma casa, ela precisa ter um quarto, ela precisa ter uma sala, ela precisa ter um banheiro, tá? Ela precisa ter uma cozinha, e assim sucessivamente. O centro cirúrgico é a mesma coisa. Todos os centros cirúrgicos, ele vai seguir essa norma? Não, nem todos, tá? Mas se for uma rede aí privada, que eles façam apenas umas cirurgias eletivas, né? Que são cirurgias de pequeno porte, tá? Então vai ser assim desse jeito. Botamos no Hospital de Saracuruna, lá tem os vestiários, mas o banheiro próximo não chega nem a ser tanto ali pertinho um do outro, tá? Tem um vestiário, tá? As demais áreas do centro cirúrgico que compõem, tem o vestiário tanto masculino e feminino, porque ele precisa ser diferenciado, tanto mulher quanto homem. Área de conforto, para quem é? Para os técnicos, quando acabar a cirurgia? Lógico que não. Área de conforto são para os médicos, tá? Sala de cirurgiões e anestesistas. Cirurgiões são aqueles que vão realizar o procedimento cirúrgico. Nós temos cirurgiões, né, que é aquele que é oficial, a gente está como cirurgião 1 e cirurgião 2, é como se ele fosse o auxiliar do cirurgião ali oficial. E o anestesista é aquele que faz as inalações, tanto local, regional, RAC e assim sucessivamente. O anestesista, ele é o cara, ele é o pica das galáxias. Ele entende pra caramba. É ele, né, abaixo de Deus, é ele que tira e dá a sua vida de volta por conta das medicações. Ele faz você não sentir nada, tá? Então, numa cirurgia, quem é que ganha mais? É o cirurgião? Não, é o anestesista, tá ok? Sala de enfermagem, é uma grande sala, mentira, muitas das vezes é só uma mesinha só para poder não dizer que não tem uma salinha de enfermagem, tá? Sala de recuperação do paciente, onde ela é conhecida como RPA, que eu falei com vocês anteriormente, e mais à frente eu explico melhor, passo a passo, de todas as salas, tá? O que compõe. Sala de material de limpeza. Os materiais de limpeza para o centro cirúrgico, eles são diferenciados, tá? O mesmo material que limpa do lado de fora é o mesmo que vai limpar o centro cirúrgico? Sim.
Só que o que está do lado de fora, ele não pode entrar, porque o centro cirúrgico é uma área restrita. Então, antes dos materiais ele entrarem para o centro cirúrgico, que é uma salinha que a gente põe os materiais, a gente dá como um arsenal. Antes dos materiais entrarem, a gente faz uma limpeza. As meninas, né, da higiene, elas fazem uma limpeza. Aquela vassoura, aquele pano de chão, aquele rodo, aqueles materiais pertencem ao centro cirúrgico. Eu não posso limpar o centro cirúrgico com esses materiais e limpar do lado de fora, os quartos, os corredores. Não é assim que funciona. O que é do centro cirúrgico permanece ao centro cirúrgico, tá? Ele não pode ser dividido, tá ok? Sala para guardar os equipamentos. Então, tem aqueles equipamentos que estão dentro da sala e tem aquele outro equipamento que ele fica do lado de uma outra sala reservada dentro do centro cirúrgico. Se algum equipamento der um problema, é só pegar e repor ele de volta. E a gente sinaliza o técnico poder consertar aquele aparelho e assim sucessivamente, tá? Sala para armazenamento de materiais esterilizado, arsenal. Então, ó, é lá na CNE, que eu vou falar passo a passo para vocês também. Quando a gente fala de material esterilizado, a gente dá como unidirecional. É onde passam os materiais sujos, não pode ficar os materiais esterilizados. São salas diferenciadas, tá? É assim, ó. Vai um e vem o outro, tá? Onde passa material estéril, não pode passar sujo. Ou o sujo não pode passar o estéril, tá? É unidirecional. O expurgo é como se fosse uma grande pia, tá? Uma cubazinha, aonde são jogados resíduos biológicos. O que são esses resíduos biológicos? São as secreções, são os sangues, que são tirados da cavidade, que são aspirados, conforme faz a incisão, tem um sangramento. Tem um aspirador que suga, né? Que puxa essas secreções e é depositado dentro de um frasco grandão. Então, quando as meninas vão fazer essa limpeza, esse frasco, elas tiram aquela tampa e é jogado em um local próprio para aquilo ali, para poder fazer desprezar esses resíduos biológicos. É igual a caixa de gordura de casa. A caixa de gordura se mistura com o cano, vou botar assim, do banheiro. Ele não é diferenciado, ele não é só para aquilo ali, para gordura. A mesma coisa é o centro cirúrgico, tá? E sala de operação. A sala de operações vai depender de cada unidade, tá? Então, assim, vamos botar ali um hospital de grande porte, que é o Saracuruna. Lá, se eu não me engano, são 26 salas, tá? Então, é assim, uma sala para ortopedia, uma sala para geral, uma sala para neuro, uma sala para oftalmo, uma sala para cardio, uma sala para geral, e assim sucessivamente, tá? Então, as salas de operações vai depender de acordo com as cirurgias que vai ser realizado, tá ok? Ou vai depender da unidade, tá? Alguma dúvida? Bom, como deve ser o centro cirúrgico? Então, assim, vamos colocar para as portas. As portas, elas precisam ser o quê? Flexíveis, né? Aonde possam entrar rápido. Então, as portas, elas são flexíveis em hospitais de grande porte, né? Foi o que eu falei para vocês. Emergência, centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva. Então, isso ocorre para os hospitais de grande porte, que as portas precisam ser flexíveis. Então, ali ela vai atender cirurgias eletivas mais as cirurgias de urgência e emergência. Então, essas portas precisam ser dessa forma. Quando o hospital de cirurgias eletivas, que são cirurgias programadas, não necessariamente as portas precisam ser flexíveis, tá ok? Vai depender do hospital, a demanda desse hospital, tá? Piso, o piso ele precisa ser branquinho, tá? Ele precisa ser lisinho, não pode ter cerâmica. Se tiver cerâmica, é colocado tipo uma seladora, uma outra tinta passando por cima, porque no centro cirúrgico não pode ter nenhum tipo de frechazinhas, tá? Porque ele vai fazer depósito de quê? De sujeira, de poeira, então não pode. Então o piso ele precisa ser plano e único, tá? Só aquela coisinha, só um piso único, tá ok? As paredes elas precisam ser brancas. No finalzinho dessas paredes
Na nossa casa não tem um rodapé, no centro cirúrgico ele precisa ser o quê? Boleado, arredondado. Então, vai ter a parede, para poder encontrar com o chão, ela é boleada, ela é arredondada, tá? Por que isso? Para poder facilitar a limpeza, para as meninas estarem limpando. Se tiver um rodapé, vai ter acúmulo de poeira, então não pode. Então, por isso que a finalzinho da parede, né, ela precisa ser o quê? Boleada, arredondada, para ficar mais fácil de estar se tirando o quê? A sujeira, tá ok? Teto também precisa ser branco, as iluminações são luzes de LED, tá? A ventilação, né, que é o ar condicionado. Quando o ar condicionado ele tem aquelas flechazinhas, são realizadas a limpeza toda semana, tá? As tomadas, elas precisam ser identificadas, tanto 110 quanto 220. Existem alguns aparelhos que os cirurgiões ele acabam utilizando, que a voltagem dele é 110, numa rede privada, tá? Se as tomadas elas não tiverem identificada, a instituição, se o médico cirurgião ele colocar no 220 por 110, quem acaba pagando é os próprios funcionários que estão atuando ali. O hospital ele paga, mas porém acaba te descontando por conta disso. Por quê? É responsabilidade tanto do pessoal da limpeza, que está fazendo a higienização ali, só que aí sai, né? Às vezes ela limpando, sai aquele adesivo de identificação, ela precisa comunicar quem é responsável da ação cirúrgica, o técnico de enfermagem ou a enfermeira, para a gente voltar e colocar aquela identificação. Quando não se tem a identificação, o cirurgião que vem de fora, ele não tem por obrigação saber que aquela tomada ali é 110 ou 220. Ele pode perguntar? Pode, mas as tomadas, elas necessitam ser identificadas, tá ok? Lavabo é onde faz a higienização. Lembram que a gente vai até o punho e o cirurgião vai até o cotovelo, tá ok? É onde eles fazem com uma escovinha de desgermação. Expurgo é onde são colocados resíduos biológicos. Lavabo é onde é feita a higienização das mãos dos cirurgiões, tá ok? Alguma dúvida? Até agora? Até aí? Não? Então, vamos embora. Aqui eu peguei uma fotozinha, né? De uma instituição que eu trabalhava na pediatria antes de ir para a NEL. Então, assim, eu trabalhava no centro cirúrgico também. Fiquei um bom tempo... Na verdade, foi o meu primeiro emprego, né? E eu fui direto trabalhar no centro cirúrgico. Isso direto do túnel do tempo, há 19 anos atrás, tá ok? Então, assim, né? Por eu ter trabalhado lá há bastante tempo, sofreu diversas modificações, isso aí tá novinho, tá? Isso aí tem pouco tempo, tá? Então, aqui é uma cirurgia, né, de pediatria, mas é de pequeno porte. Lá só era realizado cirurgias eletivas, que são cirurgias marcadas. Aqui, ó, é o vestiário masculino. E do lado, estão vendo onde estou passando o mouse? A setinha? Aqui é o feminino, tá? Aqui é uma das salas, tá? Que fazem as cirurgias. Lá só tem 2 salas operatórias. Aqui, lembra que eu falei, por ser uma cirurgia, centro cirúrgico eletivo, não necessariamente precisa se ter uma porta flexível. Então, são cirurgias marcadas. Então, essa porta aqui, ela não é flexível. Aqui em cima tem tipo um trincozinho, né? Que você abre e você pega a criança. Essa aqui é a maca. Lembra quando eu falei para vocês que tudo que está dentro do centro cirúrgico, ele não pode sair? Então, ó, essa parte de baixo aqui, que é da maca, vou botar aqui o pé, o que passa é só essa parte de cima aqui, ele fica aqui dentro. Então, essa maca, ela é encostada aqui na porta, o que passa ali é onde tem o suporte do colchão, tá? Ela vai e volta. Então, os pés ficam, aqui tem outro, então ela é um encaixezinho. Encaixa e, ó, a maca vai, tá ok? E a mesma coisa poder voltar. A maca tá aqui, né, que é o suportezinho, são os pés da maca. Quando você encaixa uma no outro, a maca volta para dentro do centro cirúrgico. Então, essa parte de baixo fica dentro do centro cirúrgico. E tem uma outra dessa aqui do lado de fora, para poder colocar as crianças, tá? Tudo bem até aí? Aqui é o nosso lavabo,
tá? Aqui já são as pias, as torneiras em sensor. Aqui é só poder a gente ensinar para os cirurgiões como ele deve higienizar as mãos dele. E aqui são escovinhas de desgermação, tá? Lembrando que a gente pega o sabão, só que no centro cirúrgico são aquelas escovinhas. Um lado é a espuminha e o outro é a escovinha mesmo. Então, eles fazem a higienização até o punho. Essas escovinhas já vêm já com clorexidina desgermante, tá? Cirurgião, na hora de realizar o procedimento cirúrgico, ele não pode secar a mão com papel. A instrumentadora vai estar dentro da sala, vai pegar uma compressa estéreo e ele vai fazer a secagem das mãos, que é a mesma coisa que eu ensinei para vocês na aula de fundamentos, tá bom? Bom, aqui é o centro cirúrgico. Parece que tem já meio bagunçadinho, mas não tá não, porque esse carrinho aqui é de anestesia, então ficou muito para frente, tá? Então, aqui dentro da sala de centro cirúrgico, existem alguns materiais que eles ficam ali, né? Se por um acaso o cirurgião ele contaminar a luva, precisar de um pacotinho de gás, qualquer outra coisa de material, a gente deixa tudo aqui próximo, tá? Então, o cirurgião aqui é a nossa maca, que é um dos materiais fixos dentro do centro cirúrgico, mais os nossos focos, tá? Então, a gente deixa tudo próximo. Contaminou? É só a gente vir aqui e pegar a luva, tá? Então, alguns materiais necessários, que são mais utilizados, a gente monta um mini arsenal. Então, a gente deixa próximo, tá? Descarpar, que é aqui no cantinho, para os pérfuro cortantes, por conta do anestesista. Aqui é uma gavetinha onde fica todas as medicações próximas do anestesista para ele poder estar realizando as medicações, tá? E esse aqui é o nosso carrinho de anestesia. Lembrando que as compras que foram feitas, né, do Ministério da Saúde aí por conta do Covid, foi este tipo de carrinho que eles compraram, que na verdade esse aqui não serve. O que serve é o de ventilação mecânica. Esse carrinho de anestesia aqui é só para poder procedimentos mesmo cirúrgicos, porque ele não suporta muito tempo, tá? Então, por isso que esse não serve, tá? Então, o que a galera comprou aí foi esse aqui, por isso que fica ali de lado, não tem utilidade nenhuma, tá? Carrinho de anestesista é só para anestesia mesmo, tá? Isso aqui são balas de oxigênio, tá? Caso aconteça alguma coisa, então a gente tem sempre próximo aí uma bala de oxigênio. Aqui atrás é um material que são utilizados para procedimentos de bera, quando o paciente ele tem algum problema auditivo, então a gente os médicos acabam utilizando aqui, tá? Alguma dúvida até aí? Bom, o IPC pra caralho, tá? O IPCK. Equipamentos fixos dentro do centro cirúrgico. Algumas coisas não mudam, tá? Então, isso é mega, ultra, power, flex importante. Toda vez que eu falar de rede de gases, eu estou falando de oxigênio, ar comprimido, vácuo, óxido nitroso, tá? A saída de gases, tá? De oxigênio, aqui, ó, sempre será verde. Não muda de cor. Ar comprimido, oxigênio é aquilo que a gente oferta para o nosso paciente. Ele não está conseguindo respirar direito, eu vou ofertar oxigênio. Ele está em ventilação mecânica, porque ele está entubado e está se submetendo a uma cirurgia, então ele precisa de uma oferta de oxigênio, correto? Que ele não vai estar fazendo a troca gasosa dele sozinha, está precisando desse aparelho, desse carrinho de anestesia. O ar comprimido, ele tem duas finalidades. Uma é fazer a aspiração, quando se tem muita secreção, só que ele quase não é utilizado porque ele é muito barulhento, porque a finalidade dele primordial é o quê? É um ar comprimido que é utilizado como garrote pneumático. É adaptado na saída. Vou mostrar. Tá sem voz. Oi? É comigo? Não? Não está sem voz não, professora. Tá. O ar comprimido, a finalidade dele primordial é o quê? É onde é utilizado garrote pneumático. Quem utiliza esse garrote pneumático? São os ortopedistas, tá? Lembram do aparelho de PA, aquele manguito? Existe uma conexão que é colocada na saída do ar comprimido, a gente aumenta, né, aquela voltagenzinha e ali ele garroteia. Quando o cirurgião ele quer fazer essa cirurgia,
que é o ortopedista, ele garroteia e não consegue fazer seu procedimento cirúrgico sem ter vazamento de quê? De sangue. Se ele vai mexer no osso, né, e ele acaba rompendo aquilo ali, é onde vai ter o quê? Um acúmulo de sangue, ele não vai conseguir realizar esse procedimento. Então, por isso que é utilizado também o ar comprimido, tá? O vácuo é para aspiração, literalmente para aspiração, tá? O paciente está com uma dificuldade respiratória, está com um acúmulo de secreção, é utilizado o vácuo, que a cor dele é o quê? Cinza, tá? O óxido nitroso, ele só é ofertado através do carrinho de anestesia, porque é feita uma inalação, né, que é uma medicação, é utilizado e para os pacientes que estão em sala vermelha. Então, também, paciente grave que ele é submetido a uma intubação, é utilizado o óxido nitroso, tá? É por via o quê? Tubo, TOT, tá ok? Foi? Recursos de materiais... Professora, Oi? a senhora falou que o óxido nitroso é para quê? Para intubação. Ah, tá. Ele não consegue fazer a sua troca gasosa sozinho, ele está dentro do centro cirúrgico, ele não vai ventilar sozinho, porque ele está anestesiado. Então, ele tem uma depressão respiratória. Mas isso são anestesistas que fazem isso por conta das medicações. Então, o óxido nitroso, que é ofertado através do carrinho de anestesia, aqui, ó, através do carrinho de anestesia, então se faz essa inalação. Se vocês verem aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, tem uma bolinha aqui que ela é verde, uma bolinha que ela é amarela e a outra bolinha que ela é azul, que é o óxido nitroso que são colocados. O que são utilizados, né? Esse frasco amarelo aqui, no carrinho de anestesia, é o Cevorane, que é o amarelinho, e o óxido nitroso, que é uma outra medicação, tá? Que são colocados. Foi? Então, ó, recursos de materiais, né, que são os aspiradores portáteis, são equipamentos fixos dentro do centro cirúrgico, ele não sai lá de dentro, tá? Então, nós temos bancos, lixeiras, bisturi elétrico, carrinhos abastecidos com os materiais, medicamentos, mesa de maio, mesa auxiliar, colchão d'água, manta térmica, foco e mesa auxiliar. Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês aqui. Tá vendo esse colchãozinho verde aqui, ó? Em cima da maca? Isso aqui se chama colchão térmico. Esse colchão térmico, né, a gente coloca aqui, deixa ele aqui o tempo todo, se coloca um lençol por cima dele, tá? E ele aquece. Por quê? O centro cirúrgico, ele é muito frio. Então, para o paciente ele não ficar com muito frio, mais o efeito anestésico, são as medicações que são utilizadas, a gente precisa manter esse paciente o quê? Aquecido. Então, a gente liga esse colchão térmico, que lá atrás tem um aparelhinho que são ligados, e ele acaba aquecendo o paciente por conta disso. Tá ok? Alguma dúvida? Posso? Bom. Professor, Oi, quem me chamou? esse carrinho de... Ai, meu Deus, de anestesia, nele só pode mexer o anestesista? Só o anestesista que mexe, só o anestesista. Ah, tá. Tá bom? Tá bom, obrigada. Professora, Oi. é por conta desse cobertor térmico que a gente não deve, tipo, quando vai preparar o paciente para a cirurgia, a gente não deve lavar o cabelo ou molhar o cabelo do paciente, por exemplo, por conta desse cobertor térmico, é aí que corre o perigo, tipo, de repente correr um choque elétrico, alguma coisa do tipo? Não, é por quem tá perguntando, é a Cristina? Isso. É por conta do bisturi elétrico. O bisturi elétrico é sim. esse aqui, ó. É esse aparelhinho que tá aqui no cantinho. Ele é colocado Sim. uma placa no paciente, aonde é ligado a eletricidade, tá? Ou algum tipo de metal que o paciente não pode. Qual é a finalidade desse bisturi elétrico? É fazer a cauterização ou a coagulação de algum dos vasos. Então, é utilizada essa caneta de bisturi, aonde é ligada a eletricidade, e ali ele queima aquilo ali. Dá um ponto e continua saindo sangue, então ele faz aquela cauterização. Tá ok?
Ok. Foi? Obrigada, professora. Nada. Foi. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Então, vamos. Ó, lembram quando eu falei para vocês que a saída das tomadas, elas precisam ser identificadas? Então, aqui, ó, ela está identificada, ó, aqui ela está identificada, tá? Mesmo que seja na parede também, ela precisa ser identificada. O meu amarelo aqui, ó, é o ar comprimido. Então, se tira essa borrachinha aqui, aonde é conectado o garrote pneumático que eu falei para vocês, mexe nessa válvula, aumenta ela, esse fluxômetro aumenta para poder estar fazendo esse garrote para poder não sair o sangue, tá? Para ortopedia, tá? Verde é o oxigênio, o azul, que é o óxido nitroso. Todas essas saídas aqui, com essas borrachinhas aqui, elas estão interligadas ao carrinho de anestesia. Deixa eu ver se eu consigo ver algum fiozinho. Aqui, ó, se vocês perceberem, tem um azul passando por aqui, ó. Porque a gente acabou virando o carrinho para poder tirar a foto para vocês verem melhor, tá? Aqui, ó, aqui atrás tem o painel, tá? Nesse painel aqui, dá para ver nitidamente aí um verdinho, um amarelinho, estão vendo? Conseguem ver? Se vocês puxarem o zoom, vocês vão conseguir ver, visualizar. Então, aqui eu tirei mais próximo, tá? E aqui é um vácuo que é utilizado para poder fazer a aspiração do paciente, tá? Onde é conectado a esse frasco aqui uma borracha, que é essa borrachinha aqui, ó, tá? Alguma dúvida? Bom, vamos lá. Conhecemos um pouquinho o centro cirúrgico, como ele funciona, o que tem o centro cirúrgico, quais são os materiais, tá? Como deve ser a porta, o piso, a parede, as luzes, vestiário masculino e feminino, tá? A gente vai passar agora para quando o paciente ele é submetido às cirurgias, né? Passo a passo. Então, assim, por mais que o paciente ele chegue na unidade para poder realizar o procedimento cirúrgico, existe passo a passo para a gente, tá? Como é classificado? Quando ele vai para o centro cirúrgico, quando ele sai do centro cirúrgico, quando ele sai da sala operatória e vai para a sala de RPA, isso tudo tem um nome, tá? E a gente vai começar a aprender agora. Bom, a assistência de enfermagem perioperatória, toda vez que vocês ouvirem essa palavra perioperatória, significa o quê? Assistência de enfermagem. É a assistência que eu estou dando para o meu paciente, tá? Então, a assistência de enfermagem perioperatória compreende as atividades desenvolvidas nos períodos. Que períodos são esses? É o período intraoperatório, recuperação pós-anestésica, pós-operatório imediato, transoperatório e pré-operatório imediato. Professora, como funciona isso? Então, vamos lá. Toda vez que eu falar de um pré-operatório imediato, eu estou sinalizando para vocês que é a véspera da cirurgia até o momento em que o paciente é recebido aonde? No centro cirúrgico. Tudo que é pré é o quê? Ela é antes, entendeu? Então, o pré-operatório imediato é da véspera da cirurgia até o momento em que o paciente é recebido aonde? No centro cirúrgico, tá ok? Transoperatório, do momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico, ó, ele saiu do pré, tá? Foi recebido no centro cirúrgico. Ele está dentro do centro cirúrgico, como eu vou classificar esse paciente? Um transoperatório, tá? Que é do momento em que ele é recebido dentro do centro cirúrgico até o momento do quê? Da sala pós-anestésica. Então, ó, o transoperatório, ele entrou no centro cirúrgico, foi anestesiado, realizou o procedimento cirúrgico, ele vai lá para a salinha de RPA, porque ele não pode ir diretamente para o quarto. Então, ele fica ali. Bom, existe o intraoperatório, do início que a cirurgia começou até o final da anestesia. O paciente, ele entra no centro cirúrgico, ele é anestesiado, realiza o procedimento cirúrgico, fecha essa incisão e passa o efeito anestésico. Eu classifico esse paciente como
pós-operatório. Recuperação pós-anestésica. Do momento do paciente da alta da sala, né? De alta da sala de operação até a recuperação pós-anestésica. É isso aqui, ó. Realizou o procedimento cirúrgico, acabou. Ele vai para onde? Ele vai lá para a salinha de recuperação pós-anestésica. Recuperação pós-anestésica. Realizou o procedimento cirúrgico, terminou tudo, finalizou, ele vai lá para a salinha de RPA. Pós-operatório imediato. Ele já saiu da salinha de cirurgia, já saiu da sala de recuperação pós-anestésica e ele foi para o quarto. Ele indo para o quarto ou ele indo para casa, eu classifico ele como pós-operatório imediato, até o quê? Até as primeiras 48 horas. Entenderam como funciona? Alguma dúvida? Sim, é IPC? Pra caralho. Foi, crianças? Alguma dúvida? Professora, Oi? o que é IPC mesmo? A senhora falou na sala de aula que eu esqueci? Importante pra caralho. Ah, tá, obrigada. Nada. Bom, então, ó, eu já falei do pré-operatório, intraoperatório, pós-operatório imediato, recuperação pós-anestésica. E agora, eu preciso saber de alguns procedimentos, tá? Relacionados à equipe médica, que a gente dá como se fosse o quê? O que é circulante? O que é circulante? Somos nós, são vocês, futuros técnicos de enfermagem, que talvez irão atuar dentro do centro cirúrgico. Lá, eles perguntam assim, quem é a circulante que está responsável, né? É a enfermeira fulano de tal, é o técnico enfermeiro, é o técnico tal. Então, a gente é tratado como circulante. Por que circulante? Porque a gente fica o tempo todo pegando algum material, tá? Colocando o paciente na posição correta, solicitando alguma coisa que está faltando. Então, a circulante é aquela que está atuando ali dentro do centro cirúrgico. Então, a gente é chamado como circulante, tá? Então, vamos lá. A circulante, né, ou circulante, ele deve controlar e organizar o quê? Os pijamas privativos. Quais são esses pijamas? Quando a gente entra dentro do centro cirúrgico, a gente não pode ir com a nossa roupa que a gente veio da rua. Essa roupa, ela precisa ser trocada, tá? Os pacientes, muitas das vezes, é aquele vestido que fica com o bumbum literalmente do lado de fora. Qual é a finalidade desse bumbum ficar do lado de fora? Para poder ficar mais fácil para estar se retirando. Então, o paciente, ele deita e você tira aquela roupa. Você só vai tirar aquela roupa quando o paciente está o quê? Anestesiado, tá? Se colocar aquele roupão, né? Aquela abertura para frente, a gente vai ter dificuldade para poder virar aquele paciente, para poder tirar a roupa. Lembrando que a maca, ela é o quê? Estreita. Então, para nos facilitar, por isso que o bumbum, ele fica do lado de fora, tá ok? Então, ó, nós precisamos organizar os pijamas, que é pré-M, G, GG, extra G, vai depender da equipe que vai estar atuando, tá? Então, a gente precisa ter todos os tamanhos de pijama. Outra coisa, rapidinho, o nosso tempo, ele vai acabar, tá? É só a gente voltar no mesmo link, tá ok? Dentro de alguns segundos aqui, se Zoom ele é mal educado, como eu sempre falo, ele vai desligar aí, tá? Se a gente voltar no mesmo link. Auxiliar a equipe médica. Quando eu falo auxiliar a equipe médica, lembra quando eu falei lá nas salas operatórias? Eu tenho ortopedia, eu tenho neuro, eu tenho cardio, eu tenho geral. Então, cada equipe, ela vai para uma sala diferenciada. Então, eu como circulante, né, sabendo que equipe é aquela de neuro, ela vai para a salinha neuro, que pode ser sala 2, sala 3, sala 4, e assim sucessivamente. Eu vou orientar a cada equipe. Lembrando, né, que quem opera neuro não pode ir para uma sala de ortopedia, porque são de materiais completamente diferentes, são brutos. Já de neuro e oftalmo,